Já era noite. Lena e os filhos, Rita e Vitinho, assistiam TV, sentados no sofá, enquanto esperavam por João. De repente, João chegou. Cadê João? O que decidiram? Nada, Lena. A gente fechou a entrada da usina, chegou a TV e até a polícia veio. Veio para nos tirar. Teve confusão. E o dinheiro que é bom, nada. Eu não sei nem o que a gente vai fazer para sustentar essa casa. Painho, eu e Vitinho fomos comprar na venda. E o seu Tonho disse que não pode vender a quem trabalha na usina, porque ninguém sabe quando é que o dinheiro vai sair. Rita, minha filha, eu e seu pai, você e o seu irmão vamos sair dessa. Deus há de nos mostrar um caminho. Hoje a vizinha deu uma mistura, a gente faz um cuscuz e come. Amanhã a gente vê o que arruma. E aconteceu justamente como Lena, a mãe das crianças e dona da casa, tinha dito. Comeram, conversaram e foram para o quarto fazer suas preces antes de ir para a cama. No quarto, acenderam uma vela e rezaram para meu Padre Assis e Nossa Senhora das Dores. Já no quarto, acenderam uma vela para nós rezarem juntos com Nossa Senhora das Dores e meu Padre Assis, pedindo um milagre para sobreviver e sair daquela pendência, pedindo a Deus uma ajuda, uma providência para sair daquela situação. As crianças dormiram logo depois da reza e os pais foram conversar na cama, buscando uma saída, uma solução. E se a gente for para a casa da minha prima Beth em São Paulo? Ela foi ainda solteira, casou lá, teve os meninos e nunca mais voltou. João, é muito arriscado sair de casa com 2 crianças, para longe, sem dinheiro e nem emprego. Aqui nós temos casa, pelo menos, que a gente arruma, a gente come. Lena, você sabe que estamos sem saída. Nem a venda libera para a gente comprar fiado e não tem como pagar a conta. Não recebo os salários atrasados. O telefone toca nesse momento. A ligação é de São Paulo e era justamente a prima de João. Conversaram sobre as famílias, as novidades, a crise no emprego e as dificuldades. Lena, quero falar com você. Eu sou a Luciana, filha da Beth, que é prima de João. Oi, minha querida, pode falar. Lena, João me disse que vocês estão passando por um momento difícil. Por que vocês não vêm ficar uns tempos aqui em São Paulo para a gente tentar a sorte? A ideia é boa. Pensei mesmo em ir, mas Alagoas é muito bom. Aqui a gente vai tomar banho nos rios, passa pelas matas, tira umas folhas, uns cavacos, faz um chá, arruma um pedacinho de terra e planta uma roça. Se não tiver roça, não tiver uma terra, pega um pedacinho do quintal e planta umas verduras, uns tomates, uma cebola, umas coisas assim. A feira daqui, menina, é bom demais. Olha, vende tudo naquelas bancas cobertas com a lona. É balde, bacia, roupa, macaxeira, brinquedo, calcinha, cueca, é carne, é batata da boa, é tudo. Farinha fininha, feita nas casas de farinha. É bom demais tomar uns caldos de cana na feira com pastel.
ou um bolinho. Às vezes varia. Eu não consigo ficar longe daqui não. Quando sobra um dinheirinho, a gente junta uma turma boa. Pega uns vizinhos, aluga um ônibus, vai pra praia. Ai, muito bom, viu? E sem contar que eu não vivo sem das coisas. Um feijãozinho de corda, sem um bolinho de massapuba, canjica, uma pamonha, um milho no São João. Oxe, o São João? Ah, o São João você tem que ver como é bonito. É forró, quadrilha, coco de roda, os fogos, as crianças vestidas tudo de matuta. Ah, os vizinhos, as famílias se juntam para comemorar. Vixe Maria, pense numa coisa bonita, viu? Aqui também tem a festa do padroeiro, a novena, 9 dias indo para a igreja rezar, é muito bonito. O parque, o pastoril das crianças. É, minha querida, um dia eu vou aí, mas é só para visitar, porque morar é aqui. Para mim aqui é o melhor lugar do mundo para se viver. Lina, eu tô apaixonada pelo lugar que você mora. Deve ser muito bom viver aí, viu? É, minha filha, venha nos visitar porque é muito bom. Quando desligou o telefone, Lena deitou na cama e ficou pensando. Teve uma ideia para ganhar dinheiro. Viu quanto a prima ficou empolgada com tudo que ouviu sobre o lugar e decidiu escrever histórias contando a rotina dos vizinhos, as tradições da cidade e a beleza do estado. Amanhã, João, a gente fala com a Lena. Aí a gente vê uma forma de ganhar dinheiro contando as histórias. Ô, Lena, e você acha que alguém vai pagar para ler essas histórias? Tudo coisa simples da nossa rotina, histórias aqui mesmo, do dia a dia. Eu não sei, João, mas a Luciana é esperta. Ela pode tentar ajudar a gente a ganhar dinheiro com isso. Eu vi na escola dos meninos uma exposição que tinha uns livrinhos pequenos que ficavam pendurados num cordão presos por pregador. Aí, quem queria pegava um e lia. Cada história boa, bonita e não era nada difícil de entender. Eu gostei muito. Eu tô achando isso uma doidice. Lena, quem já se viu ganhar dinheiro daqui de Alagoas vendendo história em São Paulo? E você, João? Tem uma ideia melhor pra gente se sustentar? Sobreviver? Cuidar dos meninos nessa casa? Não. Mas amanhã vou sair por aí atrás de um bico. O dinheiro que for entrando a gente se vira. Esqueça essas besteiras, viu? Besteira de vender histórias, você inventa cada coisa. João dormiu e Lena ficou um tempo acordada pensando. Será que João tá certo? E ninguém vai querer comprar as histórias e eu vou parecer uma boba com essas ideias? Ou será que a gente tá perdendo uma oportunidade de ganhar dinheiro? Sei não. Me dê uma luz, meu Deus. E com esses pensamentos, Lena dormiu. João acordou, tomou um café e saiu cedo, ainda com todos dormindo. Depois foi a vez de Lena acordar e ver o que tinha guardado para fazer a comida dela e das crianças. Enquanto a Lena preparava a refeição,
Pensando na dificuldade, rezava para que Deus desse uma luz, uma ideia que ajudasse a sair daquela dificuldade financeira que se encontrava. As crianças acordaram, escovaram os dentes e foram até a mãe para tomar o café da manhã. A mãe, que ainda fazia comida, cantava umas músicas no tempo que brincava nas ruas. Os filhos de Lena se divertiam ouvindo as músicas cantadas pela mãe. Mãinha, canta aquela do Tum-Tum? A gente gosta de ouvir. O Vitinho, o filho mais novo, foi que pediu. Tum, 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 batia meu coração. Tum, 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 carregado de paixão. Tum, 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 batia meu coração. Tum, 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 carregado de paixão. As crianças caíram na gargalhada e se divertiram ao som das batidas com a mão. Repetia como se fosse coração. Tum, 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 batia meu coração. Tum, 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 carregado de paixão. Mãe, eu amo ouvir suas músicas e as histórias que a senhora conta. Quem falou isso foi a Ritinha, a filha mais velha do casal. Eu também, mãe, é muito legal. O Vitinho que completou. Vocês gostam mesmo? Sim, falaram os filhos num coro. Esse era o sinal que Lena tanto pediu nas preces. Era tudo que ela precisava para falar com a prima Luciana sobre a sua ideia. E assim se fez. A Lena encheu-se de coragem e ligou para a prima, contando a sua ideia. A ideia de vender histórias. E pensou em fazer das histórias livrinhos, como tinha visto lá na escola dos meninos. Naquela exposição que um monte de gente cantou, declamou, leu as histórias que estavam lá na escola dos filhos. A prima adorou a ideia. Pediu que Lena enviasse as histórias pela internet e que a prima Luciana ficaria responsável por imprimir, fazer capinha de cada uma das histórias e distribuir nos pontos que vendiam literatura, nas feiras nordestinas espalhadas em São Paulo e pela internet. Os filhos de Lena ajudavam a mãe a escrever cada história e a prima também revisava para ver se estava tudo certo. Fizeram todo esse trabalho escondido do João, porque ele não acreditava muito na história, né? Quando conseguiram vender alguns exemplares, algumas histórias, e tiveram novos pedidos, foi que Lena contou ao marido. Ele ficou surpreso, pediu desculpas por ter duvidado da ideia da esposa. A partir daí, ele começou a fazer histórias com ela. Pensava em temas, dava ideias, até divulgava. A venda dos livros começou a crescer. E a prima Luciana teve que contratar uma pessoa para ajudá-la nas suas atribuições. Já era muito trabalho para a prima Luciana. O dinheiro de cada venda elas dividiam, cada um ficava com uma parte. Como Luciana tinha muitas tarefas, Luciana precisou de um novo ajudante e pegou uma pessoa conhecida da família. Lena e os filhos também precisaram de mais ideias e mais histórias. E aí foi que entrou uma ideia de João. Mas o dinheiro que eles ganhavam, eles tinham que sobreviver com eles. Primeiro de tudo, eles quitaram a dívida lá na venda do seu Tonho. Pagaram tudo. O seu Tonho ficou feliz da vida. Ofereceu até crédito de novo, mas dessa vez Lena não aceitou.
Ela disse, não, de jeito nenhum. A gente só compra fiado quando não pode comprar a dinheiro. E assim, Lena pagou a dívida, continuou sendo cliente do seu João, comprando ali, pagando à vista. O dinheiro já dava para se sustentar, já dava para pagar as contas, já dava para pagar uma pessoa a mais, além da Luciana, e mais outra pessoa para ajudar na divulgação das ideias. Mesmo assim, os pedidos só aumentavam, os pedidos só cresciam. E eles pensaram, e agora? O que é que a gente vai fazer? Foi aí que João pensou na situação. João não queria as histórias, não acreditava nas histórias, mas quando viu o dinheiro, começou a acreditar. Foi aí que João pensou, se eu estou conseguindo pagar as minhas dívidas e sustentar a minha família com o dinheiro das histórias, os meus colegas que estão precisando também vão. Então, o que é que ele fez? Um chamado. Ele chamou os colegas dele que não recebiam dinheiro também e que também estavam passando por situação difícil. Ele chamou os colegas e cada colega trazia uma história diferente. Aí vinha a história de tudo. Era lenda, era alguma história de quando era criança, era alguma recordação dos tempos antigos, era alguma coisa que envolvia os filhos, veio de tudo. Falava de tudo, era de música, de cultura, de comida, de forma de pescar, de caçar. Todas as tradições eram representadas nas histórias das pessoas. Cada um dos amigos de João recebia pelas histórias. Os amigos de João, que sabiam escrever, que escrevia bem, escreviam as histórias e outros amigos ditavam. Cada um ganhava por isso. E com esse dinheiro eles conseguiram também sustentar suas famílias, pagar as vendas, comprar alimentos e movimentar a cidade. A cidade começou a ser tão conhecida a partir das histórias que alguns turistas começaram a querer conhecer aquela região. Uma região simples, pequena, uma cidadezinha do interior, pacata, mas com uma beleza e com uma riqueza cultural gigante. E foi por causa das histórias que Helena teve lá naquela dificuldade que conseguiram representar a cidade. E aí eles trouxeram as quadrilhas, o São João, o forró, as comidinhas de milho, o artesanato, o crochê e a religião, porque o pessoal lá era muito religioso. Tudo se estendia à fé. Se tivesse com algum problema de saúde, pedia a Deus. Se tivesse com algum problema financeiro, rezava. Se tivesse com qualquer coisa, sempre eles recorriam à fé. A fé era uma arma daquele povo. E o que aconteceu lá com a história do pessoal da casa da Lena? Então, as histórias começaram a crescer, os pedidos não paravam de aumentar. A Lena começou a enviar histórias para escolas, começaram a comprar dela algumas livrarias, começaram a comprar da Lena alguns pontos de loja, tudo que era interessante para o pessoal começaram a chegar. Então, a Lena cresceu. Dentro da casa, ela aumentou, fez um novo cômodo. E nesse cômodo era onde eles produziam todas as histórias. Era dividido em duas partes.
a parte da criação, a parte da criação e a parte burocrática, a parte do envio. Ela começou a contratar muito mais gente da cidade, começou a dar emprego ao pessoal da região. Cresceu e virou uma distribuidora de conteúdo cultural, mas sempre lembrando da sua região e do quanto era rico aquele lugar do povo simples e muitas vezes esquecido. Os filhos da Lena ficavam enlouquecidos com cada coisa nova que eles descobriam, com cada história nova que o pessoal vinha contar. E todo mundo que vinha contar uma história boa, recebia um dinheiro. Todo mundo ficou louco. E o mais interessante é que mesmo as histórias sendo produzidas para serem feitas lá em São Paulo, para serem enviadas para São Paulo, lidas em São Paulo, o pessoal da região começou a ler as histórias, a se identificar com elas, começou a estimular a literatura na região. Foi muito bonito de se ver. Eu fico muito emocionada com a história da Lena. Vocês precisavam ver como era bonito. Tanta gente lendo. Quando saiu uma história nova, o pessoal mesmo que era da cidade que lia. O estado, Lena ficou super conhecida. Foi chamada até para uma academia dessas de letras, que faz essas coisas de literatura, de homenagem. A Lena recebeu uma homenagem. Ela ficou tão feliz. Nunca pensou que ia chegar tão longe. Foi duvidada por muitos anos, né? O marido era uma pessoa boa, mas também duvidava da capacidade da Lena. Ele só acreditou quando o dinheiro chegou. Já os filhos da Lena eram só orgulho. Adoravam as histórias e adorava a mãe também. Lena ficou tão famosa com as suas histórias, mas tão famosa, que a TV Regional de Cultura veio atrás dela, foi procurar a Lena, foi procurar para saber da onde ela tirava essas inspirações que um monte de gente não tinha, né? Conhecia as histórias, mas nunca tinha pensado em formar livrinhos dela. Aí a Lena teve que explicar durante uma entrevista dessa TV. Lena disse: bom, então, eu estava numa situação muito difícil com a minha família e só nesse momento foi que eu lembrei do meu talento e que a gente fica meio desacreditado. O pessoal adorou da TV. Adorou as respostas da Lena, viu quanto a Lena era especial e viu o quanto aquelas histórias traziam um retorno financeiro para a região. E daí fizeram um pensamento muito mais mirabolante do que a Lena. Convidaram a Lena para abrir e divulgar os produtos dela, os livros com as historinhas, numa mega feira literária. Lena não sabia se aceitava, não. Ela estava muito indecisa. Tudo bem que ela já estava conhecida, né, em vários lugares, em São Paulo e até mesmo em Alagoas ela estava conhecida também. Mas mesmo assim, era uma responsabilidade muito grande. A Lena, quem sou eu para falar com escritores famosos de renome, pessoas literárias ou amantes da literatura? Eu sou uma simples mulher que teve uma ideia e que deu certo. Mas o pessoal da TV convenceu a Lena que era justamente isso que eles queriam, saber como que a Lena teve essa sacada empreendedora, né? Mas que a Lena realmente não queria nem essa sacada empreendedora, o que ela queria mesmo era sustentar a família. E acabou que o casamento deu super certo.
ainda bem, né? Para Lena. Então, prepararam essa mega feira literária para a região Nordeste inteira. Lena ia ser a convidada principal de abertura. E ela, morrendo de medo, chegou o dia. Lá vai a Lena. Quando chega lá, se depara com um monte de gente. Na feira literária, a Lena fez o maior sucesso. Um monte de gente queria ela. Era autógrafo, foto, selfie. Tanta da coisa que Lena nem esperava uma coisa dessa, viu? Ela nunca imaginou que ia tão longe. Ainda bem que foi. É no momento da dificuldade que a gente parece que dá uma alavanca e vai, sabe? Você deve saber do que eu tô falando. Então, na hora da palestra, Lena estava contando que foi graças a uma situação financeira que deu essa reviravolta na vida. Quando acabou a palestra, adivinha quem estava na plateia? Isso mesmo. Algumas pessoas que estavam lá na plateia faziam parte da usina que João trabalhava, que até agora não tinha dado dinheiro não, viu? Os salários atrasados ainda estavam lá, rolando na justiça. Aí ele foi lá falar com a Lena. Com licença, senhora. Eu estava na plateia quando eu vi a senhora falando da sua dificuldade. Primeiro eu gostaria de lhe parabenizar, porque graças a essa dificuldade que a senhora conseguiu hoje ser uma escritora reconhecida ou uma propagandista de literatura, de histórias, de valorização da cultura da nossa terra. E Lena, muito bem educada, sim. Muito obrigada, senhor. Que bom que o senhor gostou. Ele, agora eu gostaria de lhe dizer uma observação. Foi graças à situação com a empresa que a senhora chegou até aqui. Então a senhora deveria nos agradecer. Lena ficou furiosa. Agradecer? Como assim agradecer, meu senhor? Graças a Deus eu consegui sair da situação, mas só eu e a minha família e a família de todo mundo que trabalha ali sabe o que foi passar por isso. Não venha o senhor achar que porque eu dei certo naquele momento de crise, que todo mundo deu, não. Eu conheço muita gente que ainda está passando dificuldade graças às questões trabalhistas de lá, da sua empresa. Porque o senhor, ao invés de vir aqui me alfinetar, não vai na diretoria, você conversa com o pessoal que realmente está passando por necessidade, que realmente foi prejudicado trabalhando na sua empresa. Minha senhora, a senhora tem que entender que são negócios, que são as questões capitalistas. Não teve condições. Não teve condições. Quanto é que o senhor acha que paga a gente? E quanto é que o senhor gasta? Faça as contas. Outra coisa, meu senhor. Graças a Deus, e eu tenho muito que agradecer, que deu certo as minhas histórias. E que nas minhas histórias eu falo um pouco de tudo. Tudo que tem a ver com questões da minha cidade, do meu estado, das coisas que eu acho bonito. Então, infelizmente, é a realidade. Eu precisava dizer que o início foi por causa da crise realmente que o meu marido sofreu na empresa. Não é um ataque a você, é os fatos, são realmente a situação. O homem ficou muito chateado, ficou louco de raiva. E Lena ficou super aliviada, porque ela gostaria de ter falado até bem mais do que ela falou. Ela não falou mais por educação, porque Lena é muito educada, uma simpatia de gente, mas que aquele homem merecia. Ao final da feira,
Lena estava radiante de felicidade. E foi com essa felicidade que ela voltou para casa. Contou tudo o que aconteceu aos filhos e ao marido. Eles nem acreditaram. Não sabia que ia chegar tão longe essa história. Eles realmente não sabiam que espalhar histórias daria tão certo. Em dinheiro e em valorização. E ficaram realmente muito felizes. E não precisaram sair do lugar que tanto amavam para poder sobreviver. Ah, antes que eu esqueça, a Lena também ganhou um convite para fazer uma palestra lá em São Paulo. Tá chique, viu? Super conhecida. Então, e ela vai, ela disse que vai. Vai ela, os filhos e o marido. Eu tô doida para saber as histórias que vai vir de lá. Você também não tá, não? E assim a gente acaba aqui a história da Lena e da família dela.